conteúdo Caos à Consciência. Hoje, amanhã e quinta-feira, vamos trabalhar um pouco essa estrutura da compreensão da transformação. Um caderninho, um papel e uma caneta é importante você anotar. Vai ser conteúdo intenso, vai ser uma aula, não vai ter conversação, é conteúdo na noites, é uma sequência. Então vamos convidar mais pessoas aqui para quem está em Portugal. Boa noite, vamos lá então. Eu vou mandar aqui, aparecem pessoas, se você apertar no aviãozinho, aí você só clica no... Você só clica nos coisinhas, homens de honra, e pronto, mandei. Boa noite, hello senhor, sou de Índia, habla espanhol em Índia. Como pode falar em espanhol na Índia? Boa noite então pessoal, vamos lá, vamos começar. Já fizeram a atividade. Boa noite Luiz Ernédio, Campina das Missões, um abraço para teu pai também. Érica, Márcia Blue, Jefferson, eu vou esperar só um minutinho para o pessoal entrar, para não perder o começo. Beta, boa noite. Rodinei, Maria Lúcia, Stilson, Angola, eu nunca fui para Angola, mas eu tenho muitos alunos daí. Um dia eu vou aí passear, conhecer vocês, tá bom? Duda, Verônica de Portugal. Bom, vou fechar então os comentários para a gente começar, tá bom? Vou deixar o Sandro Bernieri, aluno do Clube de 5%, que Morgana, saudade de você, amiga. Fatiminha Couto, Águas de Lindóia, boa noite. Nuremberg, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Vamos lá então, vou fechar os comentários porque eu vou precisar usar o caderno. Eu quero que você preste muita atenção, é conteúdo importante. Qual é o objetivo? Por que se chama do caos à consciência? O que é o caos? O caos é quando o imprevisto se sobrepõe na nossa vida cotidiana. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Como é que você lida com o caos? Qualquer tipo de circunstância caótica, imprevista, como é que você lida com isso? Vou fazer uma reflexão profunda sobre isso e eu te garanto uma coisa, que se você ficar atento ou atenta durante essas 3 noites, você vai sair transformado. Essa é minha transformado ou transformada. Essa é a minha promessa para você. Eu preparei um conteúdo, mas não é você assistir, você tem que entender. Você precisa entender o que nós vamos falar. Ajuda muito se você escrever, tá? Eu sou uma pessoa que vive escrevendo. Eu mostro sempre os meus cadernos. Isso aqui é caderno de anotações, tá? Então é importante você anotar. E eu vou fazer uma brincadeira, tá? A pessoa que fizer um resumo da aula e publicar esse resumo nos stories e me marcar, minha equipe vai coletar todos os resumos, vai me passar os resumos e nós vamos escolher o melhor resumo e eu vou enviar para casa dessa pessoa um livro autografado das 16 leis de sucesso. Então, vale a pena participar. Você aprende, você se transforma e, ao mesmo tempo, você pode ainda ganhar um livro autografado das 16 leis de sucesso. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Conectado aqui. Vamos dar uma aquecida nessa audiência. Vamos apertar mais uma vez no aviãozinho aqui. E vamos distribuir esse conteúdo para mais uma galera. Estou fazendo isso bem rapidinho. Estou baixando aqui. Pronto. Marquei 10 e enviei. Tá?
É dando que se recebe. Bom, vamos começar então. Foco aqui. Se você busca uma transformação profunda, uma transformação verdadeira e duradoura na sua vida, para onde olhar? Essa é uma pergunta extremamente importante. Se você busca uma transformação profunda, algo duradouro, para onde você olha? Onde é que você deve se focar? Se você tem uma goteira no teto, você, para consertar, para tirar essa goteira, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se focar em alguma coisa. Não adianta você se focar no piso, você vai ter que se focar no teto, no telhado. Agora, se você quer uma transformação profunda, qual é a coisa mais importante que você precisa compreender? É a primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção. O que você precisa entender? Tá? Você precisa entender que o ser humano, todos nós, todo ser humano pode viver num estado de consciência ou de inconsciência. Tem gente que não gosta muito dessa palavra inconsciência, mas eu quero que você entenda isso. Você pode viver num estado de consciência ou num estado de inconsciência. E existem inúmeros graus, inúmeros níveis de consciência. Você pode ter muita consciência, você pode ter uma consciência mais ou menos, você também pode não ter consciência nenhuma. A mesma coisa acontece com a inconsciência. Existem vários níveis, vários graus de inconsciência. Você pode ser totalmente inconsciente, você pode ser mais ou menos inconsciente, ou você pode ser consciente. Então existem inúmeros graus, tanto de consciência quanto de inconsciência. Então é importante você entender essas duas coisas. Esse é o primeiro ponto. O ser humano, isso inclui eu, inclui você, nós podemos viver num desses dois estados. A pessoa pode ser inconsciente ou consciente. Pode ter vários níveis, existem vários níveis de consciência. Você pode estar aqui, você pode estar aqui, você pode estar aqui, mas também existem vários números de inconsciência. E você pode estar em algum deles. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, uma vez compreendido isso, eu quero que você entenda o seguinte: o que determina o seu grau de consciência ou de inconsciência? Como é que você sabe se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui? O que determina o seu grau de consciência ou de inconsciência? Isso é muito simples. Eu estou explicando, quero que você anote. São tópicos que você vai entender para no final você compreender toda a linha de raciocínio, tá? Então, o que determina o seu grau de consciência ou de inconsciência? É o quanto você está presente. Quanto mais você está presente, então escreva lá presente, mesmo que você não saiba o que é isso, escreva lá presente. Quanto mais presente você estiver, já vou explicar o que é isso, mais consciente você vai estar. E quanto mais perdido no pensamento, também já vou explicar o que é isso, mais inconsciente você se torna. Preste bem atenção. Consciência e inconsciência não tem nada a ver com conhecimento. Você pode ser uma pessoa com muito conhecimento, você pode ser um professor da Universidade de Princeton aqui do lado, ou da Universidade de Harvard, ou da USP, ou da PUC, e ser totalmente inconsciente. E você pode ser uma pessoa analfabeta e ser uma pessoa totalmente consciente. Está entendendo? Não existe relação entre conhecimento. Por quê? Porque o que distingue o seu nível de consciência, o seu nível de inconsciência,
não é o conhecimento que você tem, mas é o quanto você está presente ou o quanto você está perdido no pensamento. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda. E isso é extremamente importante. Então, nós temos duas coisas diferentes aqui: estar presente e estar perdido no pensamento. Então, preste muita atenção. O que eu quero que você pense? Você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Eu sempre pergunto isso, mas é porque sempre tem pessoas novas. Mas você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Perceber isso é extremamente importante. Perceber que você tem uma voz na cabeça, você só simplesmente saber que você tem uma voz na cabeça já aumenta o seu nível de consciência. Porque existem muitas pessoas que passam a vida inteira, elas vivem uma vida inteira com um turbilhão, com uma voz na cabeça, mas elas nunca percebem isso. Elas estão tão perdidas, tão imersas, tão identificadas com essa voz na cabeça, que elas não percebem isso. Por isso que eu sempre pergunto: você já percebeu que você tem uma voz na sua cabeça? Perceber isso é mais importante do que você imagina. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é essa voz na sua cabeça? Quem é a voz na sua cabeça? É você? Você é essa voz na cabeça? Ou não? Não. Ali que começa o angu. Ali que começa o problema. Você não é a voz na sua cabeça. Você não é. Veja o seguinte: se você já percebeu que você tem uma voz na cabeça, então existem duas coisas ali. Existe a voz e existe aquele que percebeu a voz. São duas coisas diferentes. Alguém pode dizer: não, mas é a voz na cabeça que percebeu a voz na cabeça. Não é verdade. Quando você está imerso na voz, quando a voz está no controle, quando a voz está no comando, você não consegue perceber. Você já percebeu quando você está com raiva? Porque eu falo da voz na cabeça, mas não precisa ser a voz na cabeça, pode ser uma emoção. Você já sentiu alguma vez que você está com raiva? Então você está com raiva e você sente que você está com raiva. Mas na maioria das vezes, quando a gente está com raiva, não existe essa distinção. A gente se torna raiva, a gente é a raiva. Então você é a raiva. Não há a percepção da raiva. Você simplesmente se torna a raiva. Então, se você já percebeu que você tem raiva, então existe a emoção e existe aquele que percebe a emoção. Se você já percebeu que existe uma voz na sua cabeça, então existe aquele que tem a voz e existe a voz. Agora, por que cargas d'água isso é importante? Para quem está chegando agora, eu comecei essa aula fazendo a seguinte pergunta: se você quer criar uma transformação profunda, transformadora, verdadeira e duradoura, para onde você deve se focar? E é nessa linha de raciocínio que nós estamos caminhando. E é isso que você vai perceber. Então, existe a voz na sua cabeça e existe a percepção. Então, preste atenção agora no seguinte. Voltando aqui para o nosso desenho. No estado de consciência, a voz na sua cabeça, que é esse pensamento contínuo e constante, que não para um único segundo, no estado de consciência, essa voz, ela é substituída por um estado de presença.
por um estado de atenção plena. Então anotem isso, presença. Consciência é um estado de presença, um estado de atenção plena. Você já vai entender o que isso significa. No estado de consciência, você está alerta, você está atento. No estado de inconsciência, você é essa voz. No estado de inconsciência, a voz está no comando. E você não tem consciência do estado de presença. Essa que é a grande diferença entre viver consciente e inconsciente. Vou usar um outro termo, que isso é importante. No estado de consciência, você vive num estado contemplativo. Você contempla a realidade, você está presente. A presença é a contemplação. Então, ao invés de estar perdido no pensamento, na sua cabeça, você está atento, você está presente. E isso muda totalmente o jogo. Isso te torna extremamente mais inteligente. Isso te torna extremamente mais criativo. Isso te torna mais espontâneo, isso te torna muito mais leve. Então, deixa eu usar um exemplo prático disso que eu acabei de falar, tá? Um exemplo do dia a dia. Imagine você diante do caos. O que é o caos? Falei isso no início. O caos é um imprevisto que acontece. Vamos supor, a sua relação está tudo bem, você está indo bem no seu relacionamento, de repente o seu parceiro, a sua parceira diz: eu não quero mais estar casado. Pronto, se instaurou o caos. Por quê? Porque agora tudo vai mudar, tudo que existiu até aqui não existe mais. Vamos supor que você está indo bem, você está num bom emprego, você está ganhando um bom salário, você financiou uma casa, você financiou um carro e de repente você é demitido do seu trabalho. Pronto, se instaurou o caos. Por quê? Porque você não tinha previsto isso. Então, se imagine diante de um caos. Quando você está diante de um caos, e caos pode ser qualquer situação, desde a mais grave, da mais catastrófica, até uma coisa bem simples. Então, imagine, nós temos o quê? Você, isso aqui é você, tá? É você. E nós temos aqui a situação caótica, o caos. Então, nós temos duas coisas. O que é você? Você é a percepção. É você que percebe o caos. Por exemplo, eu estou convivendo com o caos já há 10 dias. Todos os meus projetos, tudo que eu tinha ficou de lado e toda a concentração está no Rio Grande do Sul. Então, eu estou vivendo diante de um caos. Isso sou eu, a minha percepção diante de um caos. O meu vizinho aqui, ele não sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A situação é a mesma, mas ele não está diante do caos. Por quê? Porque o caos existe, mas sem a percepção dele não existe o caos. Então existe você, o caos só existe porque você está percebendo a situação, porque você percebe a situação. Hoje aqui em Nova York, muitas pessoas se divorciaram e criaram um caos na família. Você não sabe disso porque não há percepção. Então, existe você e existe o caos. Então, nós sabemos o que é você, mas o que é o caos? O caos não é nada mais e nada menos do que um fato. O caos é aquilo que é. A minha esposa, o meu esposo disse que não quer mais estar casado comigo. É um fato. Ele não quer mais estar casado comigo. Ou ela. Isso é um fato.
A minha empresa faliu, é um fato. Então, o caos, ele sempre é uma circunstância, ele sempre é um fato. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas coisas, tá? Nós temos a percepção, que é você, e nós temos o fato. E o que mais? E o que mais? O que mais nós temos aqui? Nós temos o pensamento. É aqui que começa a transformação, você entender isso, baseado no que nós falamos sobre consciência e inconsciência. Existe o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é uma história que você conta sobre o fato. O pensamento é uma história que você conta sobre o caos. E por que isso é importante? Porque se você colocar 100 pessoas diante do mesmo caos, a atitude dessas pessoas, a percepção dessas pessoas diante do caos, de qualquer situação, de qualquer caos, vai divergir. Elas vão ter uma percepção diferente diante do caos. Algumas vão se sentir totalmente devastadas. As outras vão se sentir mais ou menos devastadas. E vai ter outras pessoas que na mesma situação, diante do mesmo problema, vão agir quase com naturalidade. Então existe você, sempre existe a pessoa que é a consciência que percebe, existe o caos, que é o fato, e esse fato ele sempre é neutro, o fato, todo fato é neutro, e existe a nossa interpretação, que é o pensamento, que é a história que nós, a narrativa que nós criamos sobre o fato, sobre o caos. O grau, preste atenção, o grau, a intensidade com que o caos nos afeta, depende muito, em grande parte, da história que nós contamos sobre o caos. Entenderam isso? A maneira como você percebe o caos depende da história que você conta sobre o caos. E o que isso tem a ver com consciência? E com inconsciência? O que isso tem a ver com consciência e com inconsciência? Preste bem atenção. É uma live que tem um conteúdo profundo, tem que prestar atenção. Tá? Mas é transformador. Ponto 1. O que isso tem a ver com consciência e inconsciência? Ponto 1. O seu grau de consciência ou de inconsciência, o grau de consciência ou de inconsciência tem a ver com o tipo de história que você conta sobre o caos. A pessoa vai contar uma história sobre o caos, sobre a situação, sobre a circunstância, sobre o divórcio, sobre a morte de um ente querido, sobre a perda de um negócio, sobre a perda de um emprego, sobre qualquer coisa, sobre a briga com a mãe. Você vai contar uma história. E a história que você conta depende do seu grau de consciência ou de inconsciência. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte: como a intensidade com que o caos nos afeta, e quando eu digo afeta é no sentido emocional e psicológico, então como a intensidade em que o caos nos afeta depende muito da história que nós contamos sobre ele, falei isso antes, e como o nosso grau de consciência e de inconsciência determina o tipo de história que nós contamos, o quanto nós nos afetamos emocionalmente ou psicologicamente com o caos ou com qualquer situação, qualquer circunstância, depende do nível de consciência
ou de inconsciência em que nós vivemos. Qual o impacto prático que isso tem na nossa vida? O modo como nós nos afetamos emocionalmente ou psicologicamente determina a reação que nós vamos ter à situação, ao caos ou à circunstância. E a reação que nós vamos ter determina a ação, e a ação determina o resultado. Logo, o estado de consciência ou de inconsciência que nós temos, que eu expliquei lá no início, determina os nossos resultados. Então, nós já entendemos a importância do estado de consciência ou de inconsciência na nossa vida. Ele determina tudo. Por isso, se você quer criar uma grande transformação na sua vida, você precisa se focar nisso. Agora, qual é a diferença entre viver num estado de consciência ou de um estado de inconsciência? Qual a diferença? Eu já expliquei isso, mas eu vou aprofundar isso um pouco mais. Vou repetir. No estado de consciência, este momento, o agora, este momento é mais importante do que o passado e o futuro. Olha como isso é interessante. Você está presente. Quando o caos acontece? O caos, ele acontece agora. Ele é um fato. E o fato acontece agora. Então, o que acontece? Por que isso é tão importante? Por que o estado de consciência, que é presença, e presença é esse momento, é o agora, por que isso é tão importante e por que isso que nós pensamos ser importante, que é o passado e o futuro, é bem secundário e muitas vezes problemático? Por quê? No estado de consciência, anote isso, vou repetir, o estado de consciência, você está presente. O agora, esse momento é mais importante que o passado e o futuro. E aí, o que acontece? Como você está presente, você lida com este momento. Você encara esse momento. Você olha para a situação, você olha para o fato, você contempla a situação, você aceita a situação. Por que eu tenho que aceitar a situação? Se ela é um caos, se ela é uma catástrofe. Eu tenho que aceitar, não precisa aceitar o caos, a catástrofe. Isso não precisa aceitar, a coisa externa. Mas eu tenho que aceitar que ela é. É uma aceitação interna. Não tem como eu negar uma coisa que é. Não faz sentido, já é. O caos já se instalou, o marido já pediu para ir embora, a esposa já pediu para ir embora, o chefe já deu a carta de demissão, o caos já existe, o fato, o imprevisto, ele já existe. Então eu tenho que aceitar isso, porque isso é a realidade. Não tem como negar a realidade. Então no estado de presença você lida com a realidade. Você olha para a situação, você contempla a situação. Você nem julga a situação, não há o que julgar, ela é o que é. Você não fica de mimimi com a situação, por mais pesada que ela seja. Você aceita, mas como é que eu vou aceitar uma situação pesada? Porque ela já é a realidade, já está ali. Como tu vai negar uma coisa que já é? Você está entendendo? E aí, quando você aceita a situação, você age. Só que isso é muito mais profundo, já vou explicar isso. Mas o que eu quero ressaltar para você entender é que ao estar presente, você se dá conta de que esse momento, o agora, esse momento, o momento em que você contempla a realidade, você percebe que esse momento é a própria vida. Esse momento é a vida. Não existe vida fora do agora.
A sua vida, toda a sua vida, ela se desenrola nesse momento. E isso é uma coisa difícil para a mente entender, porque a mente é passado e futuro. A consciência é estado de presença. Então a mente sempre vai dizer, mas como que eu vou viver o tempo todo no agora? Eu vivi hoje de tarde. Só que tem um detalhe, quando você viveu hoje de tarde, era agora. Mas eu vou viver amanhã de manhã, eu tenho uma consulta médica às 10 horas. Você não vai viver amanhã de manhã. Quando a consulta chegar às 10 horas, vai ser agora. Você nunca sai do agora, você tá preso no agora. Então toda a nossa vida, ela acontece agora. Aí você diz, mas eu preciso aceitar a vida inteira. Não, você só precisa aceitar agora. Eu preciso perdoar a vida inteira? Não, só precisa perdoar nesse momento, agora. Toda a nossa vida, ela acontece agora. E no estado de consciência, você percebe isso. No estado de inconsciência, não. Você está preso no passado e preso no futuro. E você acredita que o agora é um obstáculo que você precisa superar para poder ser feliz. Isso é inconsciência, porque tu nunca vai viver no futuro. Mas claro que eu vou viver no futuro. Quando esse momento que você chegar, que você acha que você vai viver no futuro, quando ele chegar, ele vai ser um agora. E aí de novo você vai transformar esse agora num obstáculo que você acha que você precisa superar para ser feliz no futuro. E assim, isso é a inconsciência. A inconsciência é você sempre transformar este momento num obstáculo que você acha que você não pode ser feliz, porque falta alguma coisa. E que você só pode ser feliz quando você alcançar isso. E onde isso está? Isso está no futuro. Quando você alcança isso, você já quer outra coisa. E o agora, de novo, é um obstáculo para o próximo momento. Isso é inconsciência. Agora preste atenção. Eu acabei de dizer que a vida, ela acontece agora. A vida acontece agora. E se você transforma o agora num obstáculo, quem você está transformando num obstáculo? A própria vida. Você transforma a vida num obstáculo. Por quê? Porque você acha que neste momento, o modo como a vida se apresenta, é impossível ser pleno e abundante. Não precisa nem ser feliz, mas estar em paz, ser pleno e abundante. Por que você não pode ser pleno e abundante? Porque falta alguma coisa. A vida não te entregou tudo o que você quer. Mas quem é a vida? A vida só acontece agora. E se você transforma o agora no obstáculo, você transforma a vida num obstáculo. E quem é a vida? Deus é a vida. Então dá para você dizer também que, de certa forma, quando nós negamos, quando nós nos opomos ao momento presente, que é a vida, o modo como a vida se apresenta, nós também, de certa forma, refutamos a Deus. Por quê? Porque nós achamos que o modo como a vida se apresenta para nós não é o correto. Qual é o correto? O correto é como nós achamos que ela deveria se apresentar para nós. Como se nós soubéssemos o que é bom e o que é ruim para nós. Não, mas eu sei o que é bom e o que é ruim. Se eu for detectado com câncer, eu sei que isso é ruim. Como você vai saber se isso é ruim? Talvez seja a melhor coisa que vai te acontecer, porque isso pode mudar a sua vida. Então, eu sei que isso é muito contra o senso comum. Porque o senso comum é refutar a vida. Porque a vida só acontece agora. A minha linha de raciocínio prova isso. Então, a vida acontece agora. O nosso instinto, nós somos treinados a refutar a vida.
Agora, o que aconteceria se você abraçasse a vida? Se você aceitasse a vida do jeito como ela se apresenta? Eu já vou te explicar o que vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo assim? Que toda a nossa vida, ela acontece neste momento. Sempre você vai estar neste momento. E no estado de consciência, essa diferença de estar consciente e inconsciente, no estado de consciência você percebe isso. E você acaba estando presente para a vida. E com isso, a vida, que é luz, ela se manifesta através de você. Agora, se você está refutando a vida não consegue se manifestar através de você. E aí, se você quiser, eu posso entrar no Evangelho, posso explicar por A mais B como Jesus defende essa ideia. Tanto é que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas quando tu pode ter vida? Tu só pode ter vida agora. Como é que tu vai ter vida em abundância hoje de tarde? Como é que tu vai ter vida em abundância amanhã de manhã? Só pode ter vida em abundância agora. Então você está presente para a vida e com isso a vida passa a fluir através de você. Vós sois a luz do mundo. A vida é a luz. A consciência é a luz. A presença, a contemplação é a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse, daí ele também disse, mas ninguém acende uma luz e a coloca debaixo da mesa. Ou seja, nós somos a luz do mundo, mas de que adianta se ela está enterrada por debaixo do nosso ruído mental? Se nós pegamos a luz do momento presente, a luz da vida, e nós colocamos isso debaixo de uma montanheira de memória ou de desejo em relação ao futuro, memória do passado ou projeção futura. Isso pode parecer que isso não é importante. Isso pode parecer que importante é você saber fazer gestão de como ganhar dinheiro, como isso, mas essa é a coisa mais importante do mundo. Na verdade, essa é a única coisa necessária. A única coisa necessária. Estava lá, Maria... Marta e Maria convidaram Jesus para ir jantar na casa delas. E quando chegaram lá, Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Jesus falando e ela ficou ouvindo. E Marta foi lá para o canto onde se cozinhava, no casebre delas, e começou a mexer nas panelas de barro e puxar água, e começou a reclamar, e mentalmente reclamando, porque eu tenho que fazer tudo sozinho, porque se eu não fizer janta, ninguém vai jantar, blá, 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 blá. E daqui a pouco ela foi lá e disse para Jesus, cara, tu não está vendo que eu tenho que fazer tudo sozinho? Que Maria sentou ali e não levantou a bunda do chão? E ela achou que Jesus ia dar uma puteada, um xingão na Maria. E ele disse assim, Marta, 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 tu te preocupas com tantas coisas, quando na verdade só uma é necessária. E Maria escolheu isso e isso não será tirado dela. Quer dizer, você está presente. Quer sentar e ouvir? Ah, mas se todo mundo fizer que nem Maria, não vai ter jantar. Como tu sabe? Como tu sabe? Então, o que acontece? Essa é a maior transformação na vida de um ser humano. Por quê? Porque se você fizer essa transformação, o resto vem aos borbotões. O resto vem de arrasto, como se diz. Então, essa transformação, eu comecei a nossa aula fazendo essa pergunta, para onde você tem que se focar se você quer uma transformação profunda e verdadeira. Essa é a coisa mais importante e mais profunda que existe. Por quê? Porque se você está diante do caos, o caos
mudou a condição de vida do seu passado. O caos, ele apareceu agora e ele mudou o meu passado. O caos apareceu agora e ele mudou o meu futuro. Então o meu passado e o meu futuro não existe mais. Mas se eu ficar preso no passado e se eu ficar preso no futuro, aquilo que eu tinha antes do caos e os meus projetos que eu tinha para amanhã, se eu ficar preso nisso, o que isso vai me ajudar a lidar com a nova situação que foi criada com o caos? Nada. Só vai me encher de ressentimento, de frustração, de mágoa, de culpa, de medo, de insegurança. Porque a condição de vida que eu tinha ontem não existe mais. Porque a expectativa de vida que eu tinha para amanhã, ela também foi afetada, ela também não existe mais. As coisas mudaram. Mas existe uma outra coisa bem mais profunda. O que é o momento presente? Eu quero recapitular isso para ficar mais claro. O que é isso que acontece agora? Como eu falei, é o modo como a vida se apresenta. E o que é a vida? Deus é vida. E se a vida se apresenta de certa forma, e eu não aceito a forma como ela se apresenta, se eu me oponho ao modo como a vida se apresenta, como eu já falei, eu também me oponho de certa forma a Deus. Por quê? Porque eu acho que eu sei melhor do que Ele como as coisas deveriam ser. E se você não acredita em Deus, pode falar do universo. Eu acho que eu sei como o universo deveria funcionar. Eu acho que as coisas não deveriam ser como elas são. Como elas se apresentam, isso é inconsciência. Porque ela já se apresentou e com isso eu me fecho para a mudança. Eu me fecho para a transformação. Tem uma passagem muito interessante, onde os apóstolos estavam preocupados com amanhã. Naquela época, se preocupar com amanhã é se preocupar o que tu vai comer, o que tu vai dormir, onde tu vai dormir, o que tu vai vestir. Essas coisas que se preocupavam naqueles tempos, não se preocupavam com gasolina, com carro, porque não tinha. Então o que acontece? Eles perguntaram, o que nós vamos comer, onde nós vamos dormir? E de novo, Jesus disse, por que vocês estão tão angustiados? E aí vem uma das lições mais poderosas e que a gente não entende. Ele diz o seguinte, observe como os pássaros vivem. Observem como os lírios do campo vivem. Se eu te disser, observe como fulano vive, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você olhar como ele faz. Para quê? Para fazer igual ou para fazer diferente, mas eu quero que você observe como fulano vive. Então ele diz assim, observe como os pássaros vivem, observe como os lírios do campo vivem. Então observe você, observe como eles vivem. Jesus ainda deu uma mãozinha. Ele disse, eles não se preocupam com amanhã. O que isso quer dizer? E aí ele diz o seguinte, se o Pai do céu cuida dos pássaros e dos lírios, por que ele não haveria cuidado de você? Mas ali é que está o detalhe. Ele só vai cuidar de você se você viver como os pássaros e como os lírios. Enraizado no momento presente. Enraizado nesse momento. Por quê? Porque Deus só pode ser agora. Deus não pode agir no ontem e nem no amanhã. Ele só é agora. Deus age através de você agora, se você permitir. Mas se você se opõe às coisas como elas são, porque você acha que você sabe como o mundo deveria ser, você impossibilita a ação dele. Eu sei que isso é meio controverso. Eu sei que não é isso que nós somos acostumados a ouvir. Mas reflita sobre isso. Você não precisa nem aceitar, mas reflita sobre isso.
Aí eu te pergunto, você vive como os lírios do campo e os pássaros do céu? Uma única coisa necessária. O que é necessário? É você ter fé, é você confiar. Você não pode querer ter fé e confiar, mas ao mesmo tempo querer que tudo seja de acordo com a sua ordem pessoal. A vida, o agora, é mais importante que o passado e que o futuro. Eu sei que vai haver dor, eu sei que vai haver sofrimento, essas coisas. Também Jesus disse, neste mundo vocês vão ter tribulações. Mas aí ele também diz, tende bom ânimo, eu venci esse mundo. O que isso quer dizer? Que, embora as circunstâncias, embora o contexto cause dor e sofrimento, se você cavar fundo e você encontrar a rocha, por mais sofrimento, por mais tribulações que existam, você vai viver em paz em relação a isso, pelo menos na medida do possível. Porque é isso que nós queremos. Não há como desfazer um caos que se impôs. Você vai ter que lidar com ele. Você vai ter que olhar para a situação e você vai ter que encontrar uma saída. Em todas as circunstâncias. Você não sabe o que você quer fazer se o marido vai embora? O que você quer fazer se o patrão te demite? O que você quer fazer se um acidente acontece e você perde alguma coisa que você estimava muito? O que você vai fazer? Isso aconteceu, agora você tem que lidar com isso. O que eu estou te explicando é como lidar com isso. Lidar com isso de uma maneira que isso não te destrua, que isso não te corroa por dentro. Então, a vida é agora. Você talvez, se você olhar para a situação e você pensar o que vai ser dos próximos 6 meses, é um peso muito grande. Mas se você pensar o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer agora, agora você consegue fazer algo. Se você pensar daqui a 6 meses, você não sabe, mas agora você sabe o que fazer. E você agora tem força para fazer. E se você não tem força, descansa, repousa. Se você agora precisa chorar, chore. Mas depois você levanta a cabeça e você vai. Do caos à consciência. É você ser essa luz. As coisas se tornam muito mais leves. As coisas se tornam muito mais fáceis. Nós sempre vamos ter tragédias na nossa vida, numa intensidade maior, menor, média, mas sempre vai acontecer algo. Porque nós vivemos num mundo de ganhos e perdas. E geralmente nós perdemos mais do que nós ganhamos. Nós vamos perder nossos pais, ou os nossos pais vão nos perder antes do que nós vamos perder eles, mas é um mundo, neste mundo há tribulações. E nós temos que aprender a lidar com as tribulações. Para a maioria das pessoas, e talvez provavelmente para você também, o passado e o futuro são mais importantes que esse momento. E isso cria muito sofrimento. Porque diante do caos, diante do divórcio, diante da morte, diante da falência, diante da enchente, seja lá o que for, diante do caos, o passado se quebra. O futuro fica muito inseguro. Agora, se você se alinhar com esse momento, se você se focar nesse momento, alguma coisa você pode fazer, e é nesse fazer que a transformação acontece. O estado normal da maioria das pessoas é a inconsciência. Por isso nós sofremos tanto. E isso muitas vezes parece duro, parece uma agressão, mas não é. A gente só tem que entender o que é a inconsciência. A inconsciência é você estar totalmente perdido, apegado no passado e no futuro.
achar que o passado e o futuro são mais importantes que esse momento. A maioria das pessoas vive num estado de inconsciência justamente porque elas estão perdidas, presas no passado e presas no futuro. A consciência, como eu falei antes, ela é um estado de presença. Então as pessoas elas não estão presentes para o agora. Elas não estão aqui e agora. Elas estão perdidas no pensamento, que é o passado e o futuro. E óbvio que elas nunca se deram conta disso, porque se elas tivessem dado conta, elas teriam se tornado conscientes. Eu nunca me esqueço que num dos momentos mais turbulentos da minha vida, o Valdir Binchon, que foi um dos meus mentores a vida inteira, ele disse, cara, você precisa ler um livro chamado Como Parar de Sofrer e Começar a Viver. Eu era um menino, já era todo problemático quando era criança, quando era adolescente, um pouco mais. E aí eu li uma coisa naquele livro que eu nunca mais esqueci. E é uma palavra que eu nem sabia o que era, eu tive que procurar no dicionário o que era. E dizia o seguinte: viva em compartimentos hermeticamente fechados. E eu disse, que é hermeticamente? Hermeticamente é que não entra nada. Eu fui olhar isso no dicionário e eu nunca esqueci isso. Você consegue viver um dia por vez. Isso torna a vida mais fácil, a vida mais leve. Você consegue, mas eu preciso planejar. Mas quando tu planeja, vai ser agora. Então existe em nós essa crença implícita de que nós não podemos ser felizes agora, de que este momento é um obstáculo para a nossa felicidade. Existe em nós essa crença implícita de que passado e futuro são mais importantes e poderosos do que o agora. E isso é a inconsciência. Por quê? Porque não existe poder no passado e não existe poder no futuro. Por quê? Porque você só pode agir agora. Toda a sua ação ela vai ser nesse momento. Então como é que o que vai ter de poder no ontem? O que você pode fazer alguma coisa agora, amanhã de manhã? Não, você só vai poder agir amanhã de manhã quando o amanhã de manhã for o agora. Isso é viver em compartimentos hermeticamente fechados. Então, o que é sair da inconsciência? É perceber que esse momento é tudo que você tem. Esse momento é tudo que existe. Esse momento é tudo o que você pode usar, que você pode aproveitar. É nesse momento que você pode ser feliz, seja na desgraça, seja na dor, seja... E não é nem ser feliz, mas é estar presente. Viver isso com intensidade, seja lá o que for, mas viva isso com intensidade. Todo momento é o melhor momento da sua vida. Todo dia é o melhor dia da sua vida. Porque se não tem mais dias, acabou. Então, o que acontece? Quer sair da consciência? Perceba que esse momento é a coisa mais poderosa que existe. Esse momento é tudo que existe, por isso que é a coisa mais poderosa. Você só tem esse momento, não existe poder fora desse momento. Então você percebe que, na verdade, você só pode fazer o que você quer fazer ao longo da vida agora. Você só pode fazer aquilo que você quer fazer agora. Quer ser feliz? Agora. Quer chorar? Chore agora. Quer abraçar? Abrace agora. É agora. É o momento mais poderoso da sua vida. Quando você entender isso, o passado e o futuro, eles ainda existem. Ainda vão existir. É bom o passado, é bom o futuro, mas eles vão existir como uma coisa periférica.
Tá aqui, você está no agora. O passado e o futuro vão ser periférico. Hoje é o oposto. O passado e o futuro tá aqui e o agora tá lá distante. Então essa é a mudança, essa é a consciência. É a consciência que nós precisamos nos focar para nos desenvolver. E é o que nós vamos fazer ao longo dessas próximas 2 noites. Entender que o passado e o futuro, como tempo cronológico, em certa medida, são muito necessários, são extremamente necessários para você se mover nesse mundo, mas você não vive dentro deles, você vive no agora. Você não se perde mais no passado e no futuro, você está presente. Presente para o quê? Presente para a vida. Mas como vou estar presente para a vida? Nesse momento, porque a vida sempre é nesse momento. Então, qual é a maior transformação pela qual uma pessoa pode passar? Sair do estado de inconsciência e se mover, dentro desse gráfico que eu mostrei aqui, se mover para o estado de consciência. Esse é o nosso objetivo. Sair da identificação com o passado e com o futuro e se tornar uma pessoa presente. Deixar de estar perdido no passado e no futuro e você agir, lidar com o presente e tornar esse momento o momento mais importante da sua vida. Aí, como eu falei, o passado e o futuro ainda existirão, mas eles serão uma coisa periférica. Uma coisa que você usa e não algo que te usa. Então você viu hoje que você pode viver num estado de consciência ou num estado de inconsciência. Você viu, falei lá, ponto número 1, seu grau de consciência ou de inconsciência tem a ver com o tipo de história que você conta sobre a circunstância, o contexto, o caos. E o ponto 2 eu expliquei como a intensidade com que o caos nos afeta. Lembra? Afetar significa emocionalmente e psicologicamente. A intensidade com que o caos nos afeta depende muito da história que nós contamos sobre ele. E como o nosso grau de consciência e de inconsciência determina o tipo de história que nós contamos, o quanto nós nos afetamos emocionalmente ou psicologicamente com o caos, o quanto nós nos identificamos com isso, em qualquer situação, depende do nível de consciência ou de inconsciência que nós vivemos. E qual é então o impacto prático que isso tem na nossa vida? O que eu expliquei. O modo como nos afetamos, emocional e psicologicamente, determina a nossa reação. A reação que nós vamos ter em relação ao que aconteceu, em relação à circunstância. E essa reação, a reação que nós vamos ter, determina a nossa ação. E a nossa ação determina o resultado que nós vamos ter. Logo, é o estado de consciência ou de inconsciência que determina os nossos resultados. E o que são os nossos resultados? É a nossa experiência, é o modo como nós vivemos, é o modo como nós nos sentimos. E você também viu que viver no estado de consciência é estar alinhado com a vida. E a vida sempre é neste momento. Então significa você estar alinhado a esse momento. A consciência é a sabedoria simples e profunda de você se submeter ao fluxo natural da vida e não se opor a ele. E amanhã você vai entender como fazer essa transição da inconsciência para a consciência. E na outra noite nós vamos trabalhar muito essa questão das emoções, principalmente a questão do corpo de dor. Porque no momento de dificuldade, no momento de adversidade, o corpo de dor, ele se impõe, ele se manifesta, ele cria muito sofrimento. Então, entender essas coisas vai muitas vezes um pouco além do que nós estamos acostumados. Entender essas coisas não é um oba-oba, é uma linha de raciocínio que você, no momento que você entender ela, no momento que você assimilar ela, a transformação, ela passa a ocorrer
por si só. A consciência se torna luz, entendeu? E aqui, ó, usando o comentário da Mariana, observe as histórias que você anda contando para si e sobre as coisas. Comece a observar a história que você conta. Ela é uma história de encorajamento, ela é uma história de alinhamento com esse momento. Que tipo de histórias você está contando? Por que é tão importante o tipo de história que você está contando? Porque isso afeta a sua emoção. A emoção é a reação do pensamento no corpo. E quanto pior a história que você conta, mais sofrimento você cria. Então, dê uma relaxada. Não perca a aula de amanhã, não perca a aula de quinta. Como hoje é a primeira noite, eu vou deixar essa aula gravada, se você quiser rever. Mas é um trabalho que você tem que fazer. Você vai, se você do Rio Grande do Sul, ou se você está sofrendo com isso, se você está envolvido, você vai sair mais forte disso. Você vai sair mais consciente, a consciência vai aumentar, você vai sair ganhando disso, por mais dolorido, por mais sofrido, por mais catastrófico que isso seja. Não dá nem para imaginar o sofrimento que algumas pessoas estão passando. Mas, como disse o apóstolo Paulo, tudo que é exposto à luz se torna luz. Tudo que é exposto à consciência se torna consciência. Ó, pessoal de Veranópolis aí, um abraço. Vocês sabem que eu moro em Gramado também, sempre que eu estou ali, ó, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço muito forte, estou dia e noite batalhando aí com vocês e pode ficar tranquilo, nós não vamos parar até nós voltar a um estágio melhor do que estava há 15 dias atrás, tá bom? Forte abraço, ó, Marlise Baques aí de Gramado, tamo junto. Forte abraço, Estância Velha, pessoal, tamo junto, força. Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Chegando do caos à consciência. Hoje, amanhã e quinta-feira, vamos trabalhar um pouco essa estrutura da compreensão da transformação, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Taligo Vale, Miriam, boa noite, Melquiades Parreiras, Patigaus, Otávio na área, Gabi, boa noite, Johnny, Valteones, boa noite, Yussara, John Rodrigues, Martina Zipper, boa noite, pessoal, chegando, em um minuto a gente começa. Já vamos fazer aquela atividade que a gente sempre faz. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Então, vamos compartilhar com mais pessoas. Vai ser, boa noite, São José dos Pinhais. Vai ser um conteúdo profundo. Também, enquanto isso, se prepare. Pegue uma caderneta, um caderninho, um papel, uma caneta. É importante você anotar. Vai ser conteúdo intenso, né? Vai ser uma aula, não vai ter conversação, é conteúdo na veia. São 3 noites, é uma sequência, então vamos convidar mais pessoas aqui. Para quem está em Portugal, boa noite, vamos lá então. Eu vou mandar aqui, aparecem pessoas, se você apertar no aviãozinho, aí você só clica no... Você só clica nos coisinhas, homens de honra. E pronto. Mandei. Boa noite, hello senhor, sou de Índia.
habla espanhol em Índia.